Sejam bem-vindos ao segundo workshop do programa de mentorado. O tema de hoje é a gestão de tempo e os métodos de estudo. Vamos abordar essencialmente formas de organização e planeamento do estudo e como podem adquirir estratégias que vos permitem otimizar o vosso estudo. Começando pela gestão de tempo, é muito importante que tenham um objetivo definido. Por isso, a primeira coisa que devem fazer é perguntarem-se a vocês mesmos o que é que querem atingir. Para isso, têm de definir objetivos relativamente aos resultados que querem obter. Por exemplo, se querem ter 16 em estatística, têm que pensar quanto tempo é que acham que é preciso para atingir esse objetivo e que meios é que têm para a sua concretização, como por exemplo, o apoio de colegas, sebentas, dúvidas a professores, etc. Para uma melhor organização, é bom realizar um plano, mesmo que este acabe por não ser cumprido exatamente à risca. É preciso ter em conta que uma tarefa demora sempre mais do que aquilo que pensamos, por isso é sempre bom fazer um horário que seja realista e calcular o tempo de cada tarefa, acrescentando um certo tempo para servir de margem. Também é importante definir um objetivo para cada uma das tarefas, para que tudo seja mais claro e não haja dispersões desnecessárias. Por vezes, temos mais do que uma tarefa e pouco tempo, pelo que é importante fazer uma categorização das tarefas de acordo com a sua urgência e importância. Há tarefas que são urgentes e importantes, tarefas urgentes mas não importantes, tarefas não urgentes mas importantes e tarefas que não são nem urgentes nem importantes. Aqui, o essencial é que o foco esteja na importância para que a urgência seja diminuída. Não devemos gastar demasiado tempo em tarefas pouco importantes e devemos reduzir aquelas que são importantes e urgentes para evitar crises. É preferível tratar das tarefas importantes enquanto ainda não são urgentes, focando-nos apenas nas tarefas que são importantes, mas que não são urgentes. Uma coisa que é muitas vezes esquecida, mas que é igualmente importante, é a organização do espaço. O local de trabalho deve estar arrumado para não perdermos tempo a procurar coisas e a arranjar espaço. O ambiente deve ser adequado em termos de luz, tamanho e silêncio, e os elementos distratores como a televisão e o telemóvel devem ser excluídos deste espaço. Relativamente ao tempo, é essencial evitar fatores consumidores de tempo, como o telemóvel ou outras pessoas. Deixar tudo organizado de véspera também nos faz poupar tempo. É essencial não deixar para amanhã aquilo que podemos fazer hoje. Para que tenhamos uma ideia mais clara de todas as tarefas que temos de realizar e para não nos esquecermos de nenhuma, também é boa ideia anotá-las numa agenda ou num post-it onde podemos facilmente consultá-las. E por fim, devemos fazer pausas, porque ao fim de algumas horas o que estivermos a fazer deixa de ser produtivo. É preferível parar meia hora para a hora seguinte ser mais produtiva. Um fator muito importante é estar presente, não estar a pensar noutros assuntos, senão acabam por aparecer aquelas sensações de que já não se sabe o que se estava a ler ou de se ter estado a estudar horas mas não saber quase nada. A concentração aumenta a produtividade e poupa tempo. Existem então duas fases de concentração. Uma, que é a de concentração superficial, na qual somos facilmente distraídos e que dura cerca de 10 minutos, e a segunda, que é a de absorção, que é quando estamos realmente focados no que estamos a fazer e quando somos mais produtivos. Passando às estratégias de estudo, existem 3 tipos: a enumeração, a elaboração e a organização. A enumeração consiste em fazer listas com termos e tópicos da parte mais importante da matéria, para de seguida lermos em voz alta, às vezes que forem necessárias. Nas estratégias de elaboração, a ideia é pôr por palavras e, resumidamente, a parte importante da matéria. Uma forma de aplicar são os resumos, as mnemónicas, ou fazermos de conta que temos de explicar a matéria a alguém. Por fim, as estratégias de organização consistem na elaboração de mapas, gráficos ou quadros de conceitos. Nesta estratégia, a matéria fica organizada em esquemas simplificadores, onde pode ser importante usar cores e sublinhar para destacar aquilo que é mais importante. Um outro tipo de estratégias são as estratégias SQ4R, que servem para ler artigos de uma forma económica e eficiente. O S corresponde a Survey e o Q corresponde a Question. Os R's são Read, Write, Recite e Review. Esta estratégia é utilizada em 4 passos. O primeiro passo, visionar e fazer perguntas. O segundo, ler para responder. O terceiro, escrever as respostas. E o quarto, rever aquilo que foi feito. No primeiro passo, começamos por dar atenção às palavras em destaque, como títulos, subtítulos, gráficos, fotografias, ficando com uma ideia geral do conteúdo. À medida que vamos tomando atenção a estes pormenores, anotamos perguntas junto da informação que não percebemos. Desta forma, definimos um objetivo enquanto lemos, tornando-nos ativos naquilo que estamos a fazer, logo, mais suscetíveis a compreender aquilo que lemos.
No segundo passo, vamos passar à leitura integral, mas de forma rápida, com o objetivo de responder às perguntas que foram anotadas anteriormente. Em terceiro lugar, relemos as perguntas e respostas e escrevemos-las de forma a mais tarde compreendermos tudo, aproveitando também para sintetizar aquilo que retemos. Por último, basta-nos rever aquilo que fizemos para verificar que tudo está correto e compreensível. Portanto, neste tipo de estratégias, visionamos o capítulo por forma a formular perguntas para de seguida lermos seletivamente para responder às perguntas formuladas. Vamos encontrar novas perguntas que depois vamos escrever com as respectivas respostas, desta vez de forma compreensível e esquematizada. Depois, basta sintetizar aquilo que foi lido e responder às questões iniciais. De forma a vocês testarem os conhecimentos que poderão ter adquirido com este workshop, gostávamos que participassem numas atividades que preparamos para vocês. Como este workshop não é presencial, pedimos-vos que realizem as tarefas e que enviem para o e-mail que se encontra no slide que está a ser apresentado. As tarefas consistem em temas de organização de tempo e de métodos de estudo. São apenas 2 e não são obrigatórias. Vocês vão receber feedback dessas mesmas tarefas cerca de 1 semana depois de as submeterem. Por fim, gostávamos então de relembrar que uma boa gestão de tempo e um bom método de estudo são meio caminho andado para vocês alcançarem o 20. Agradecemos imenso pela vossa participação e esperamos ter conseguido ajudar-vos. Até à próxima!